Muito boa noite a todos. Muito legal estarmos juntos aqui mais uma terça-feira. Gratidão a todos que se dão, se reservam esse tempo, esse espaço para discutirmos alguns pontos interessantes do nosso aprendizado. Aos mentores de cada um de nós que também se fazem presentes aqui. Boa noite a Cris, que está chegando agora. E gratidão, principalmente, ao nosso Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos, e a quem pedimos a permissão, a proteção, a bênção, para que esse encontro seja bastante produtivo, possamos ter bastante informações úteis e também precisamos dessa prazerosa forma de nos encontrar. Olá, Aldair, boa noite. Então, vamos fazer a oração dominical, que nos conecta com os planos mais elevados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Cássio. Vamos lá, como sempre, vamos abrir um espaço aqui, alguns minutos, caso alguém tenha algum comentário, alguma informação importante que queira compartilhar. Boa noite, desculpa, é que meu computador é meio lento, tá? Sem problema, Cássio. Ninguém tem nada a acrescentar antes da gente iniciar essa leitura de hoje? Então vamos lá, capítulo 8, cirurgias espirituais. Esse é um ponto interessante, acredito eu, que a maioria de nós já passou por algum tipo de atendimento em casas espíritas. Algumas delas costumam usar essa expressão, né? Cirurgia espiritual, outras têm outra forma de se expressar, mas basicamente remete ao mesmo processo. A solicitação de interferência de amigos do plano invisível, alguns que se identificam como médicos ou como uma equipe médica, outros que, de alguma forma, têm outras linhas, outras correntes, mas que também visam especificamente ao atendimento de problemas de ordem física, né? E isso tem sido, ao longo das décadas, uma das principais razões que levam as pessoas a procurar uma casa espírita. Isso é um fato. Aquela expressão, se não vamos pelo amor, vamos pela dor, né? Se tornou muito recorrente o seu uso, mas, de certa forma, é uma realidade, e principalmente aquelas pessoas que já se encontram com algum problema, alguma patologia bastante avançada, não encontram a cura ou a solução esperada na medicina convencional e acabam procurando por si sós ou levadas por outros a casas onde se realizam cirurgias espirituais. Isso sempre foi motivo de alguma polêmica, né? Boa noite, Cláudia. E eu sempre procuro enfatizar bastante isso, que não se fazem milagres em casa espírita. Todos aqueles que estudam um pouco mais a doutrina têm essa informação, mas ainda assim
há uma expectativa muito grande por parte daqueles que vão pela primeira vez buscar auxílio espiritual em função de alguma doença física e uma falsa impressão de que, ou expectativa, de que ali vão se resolver os seus problemas de uma maneira quase que milagrosa. Então vamos ver o que o nosso querido Joseph tem a nos ensinar a respeito disso, qual é a posição que ele coloca. Desculpe. Muitos de meus irmãos, ao procurar os recursos da medicina espiritual, julgam e interpretam que qualquer intervenção dos imortais na saúde e na enfermidade pode ser classificada como cirurgia espiritual, com consequências visíveis, benéficas e, de preferência, imediatas sobre o corpo físico. Boa noite, Rosana. Boa noite. Há que se corrigir essa visão, levando em conta o histórico pessoal do indivíduo. Pessoas há que simplesmente surgem diante de nós, de repente, como se fossem uma aparição ou materialização, apresentando suas dores e enfermidades associadas à exigência de serem curadas e ao merecimento que julgam ter, ou então intercedendo por algum parente que precisa urgentemente ser atendido pelos médicos do invisível. No momento da dor, todos se dizem bons e divulgam virtudes, merecimento e muitos adjetivos que atribuem a si mesmos, como se os espíritos fossem ingênuos a ponto de se dedicarem à pessoa como se ela fosse especial. Outros, impacientes, não esperam o tratamento surtir efeito ou mesmo não querem entender a relação entre o que sentem ou sofrem e o comportamento e as atitudes íntimas que adotam. Não há quem seja mais importante do que outro quando se aborda a questão da saúde e da qualidade de vida. Assim, é bom entender que, se porventura alguém obter a cura definitiva e a melhora da qualidade de vida, é porque existe um histórico pessoal de serviços, nem sempre da atual existência, ou uma interferência superior, sempre visando a possibilidade de a pessoa, abençoada com a recuperação da saúde, desenvolver um trabalho em benefício do próximo. Nada no universo é dado de maneira aleatória ou sem objetivos pré-definidos. A graça divina sempre está atrelada a um retorno às leis da vida e ao cosmos, a algum benefício que envolva os seres humanos. Nos casos em que, passado determinado tempo, a pessoa que recebe o auxílio não faz a sua parte no grande plano da vida, ou perde seu tempo de maneira inútil, sem produzir ou fazer diferença no meio onde lhe foi dada a oportunidade de servir, a dor retorna e a enfermidade volta a fazer seu exercício de reeducação do pensamento, das emoções e das atitudes. Portanto, não pensem, meus irmãos, que a bênção da saúde é oferecida a todos na mesma medida, ou é ofertada a troco de inutilidade, apenas para que o ser beneficiado passe o resto da vida sem fazer nada, nenhuma diferença no meio social onde transita. É bom lembrar que, do ponto de vista dos espíritos superiores, o corpo é apenas uma vestimenta que pode ser trocada a qualquer momento, enquanto a verdadeira vida é a do espírito, e o verdadeiro mundo é o original, primitivo, extrafísico. O corpo pode enfermar e até morrer, mas o ser sobrevive.
E o mais importante entre os dois, evidentemente, é o ser espiritual. Sendo assim, quando é dado o prosseguimento da vida, seja com maior ou menor qualidade, sempre se visa a reflexão, a retomada de posição e a responsabilidade diante da vida, senão há alguma tarefa a ser desempenhada em benefício do próximo ou da comunidade. Tal tarefa, invariavelmente, está associada à reeducação e à reorganização mental e emocional do indivíduo que está sendo beneficiado e que pode vir a ser curado. Uma intervenção espiritual por parte dos imortais jamais visa abonar o desrespeito às leis da vida ou à própria saúde. Jamais visa liberar a pessoa para viver a revelia das leis divinas e das atitudes sadias, que interferem na qualidade de sua existência. Nunca a intervenção dos espíritos significa curar alguém para que viva de maneira a desrespeitar a si próprio e se transforme numa pessoa inútil no meio ou na comunidade onde vive, ou ainda que não produza algo em benefício da humanidade. Todos aqueles que forem beneficiados com algum tipo de intervenção espiritual podem ter a certeza absoluta de que a saúde é bênção divina e recuperá-la é a oportunidade de reviver e viver com maior qualidade. Deus espera de cada um que dê sua contribuição ao universo ou que reflita sobre seu comportamento e sua relação com a vida. Pausa, alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Vamos lá. Sem dúvida, o contexto da doutrina espírita, em especial no Brasil, tem milhares de casos relatados, muitos deles bem documentados, de curas espirituais que foram, assim, absolutamente além daquilo que a medicina convencional poderia esperar. Todos nós temos conhecimento de inúmeros casos. Há pessoas que já participaram ou foram a alguns locais onde essas curas se fazem ou se faziam quase que por atacado, né? Nós tivemos aí, no passado recente, final do século passado para cá, inúmeras casas, algumas no interior de São Paulo, outras aqui mesmo na capital, em outros estados, onde o principal objetivo que levava caravanas com milhares de pessoas a buscarem esses espaços era a cura física. Alguns médiuns se tornaram muito famosos, nem todos, infelizmente, souberam lidar com essa fama e acabaram, por alguma razão, de uma maneira triste. Outros tiveram fim através de uma morte violenta, como Zé Arigó, como Edson Queiroz. Enfim, esse processo acabou se tornando meio que um marketing da espiritualidade. Zé Antônio, Hoje, desculpa. pode falar. Deu uma pausada no vídeo, foi só para mim ou para vocês também aconteceu aí? Alguém mais? Deu uma pausada. Aqui Alguém mais normal. aí? Não? Então deve ter sido uma Normal. oscilação da minha internet aqui mesmo. Então, acho que foi só o teu link aí, Cláudia. Sim, desculpa por te interromper. Não, é importante. Gente. Chama atenção quando acontecer isso, porque eventualmente pode ser uma falha aqui na minha transmissão. Então, dentro desse contexto,
Todas as casas mais próximas a nós aqui têm lá o seu trabalho de cirurgias espirituais. O Seara, o Lar Celeste, o Nizarga, lá na Vila Sônia, a Frateceb, quase todas elas. O tratamento muitas vezes é realizado em macas, isso também remete a uma expectativa, tem lá um certo efeito placebo, né? Muitas das entidades se manifestam com títulos de doutores, doutor fulano, doutor cicrano, né? E isso, de alguma forma, gera uma expectativa e, às vezes, até mesmo incentiva, induz a pessoa a desenvolver um pouco mais a humildade, ela já está fragilizada pela doença, recebe uma boa orientação, assiste palestras, toma os passes, e, em alguns casos mais graves, ela faz um tratamento mais continuado, e todo esse conjunto, dependendo do empenho de cada um em transformar a si mesmo, pode resultar numa melhora significativa ou até mesmo a cura de alguns casos graves. Mas, como ele explica aqui com muita clareza e objetividade, isso só ocorre quando aquele indivíduo que está se submetendo a esse processo, através da sua transformação pessoal, passa a ser alguém útil. Através da sua mudança, de repente muda também a sua relação no seu núcleo familiar, no seu núcleo de trabalho, passa a ser uma pessoa que vem a se dedicar mais a praticar a caridade. A gente tem inúmeros casos de pessoas que, por se sentirem melhor ao serem atendidas, acabam também se tornando voluntários em várias atividades, e tudo isso é meritório e, obviamente, melhora o estado vibratório da pessoa, levando muitas vezes à recuperação, ou, se não total, parcial da saúde, ou ameniza-se sensivelmente suas dores e sofrimentos. Agora, aqueles que buscam, muitas vezes de forma arrogante, muitas vezes cobrando como se aquilo fosse obrigatório, que a sua saúde seja restabelecida, mas não tem nenhuma intenção de se transformar, de mudar algo dentro de si, de procurar descobrir em si mesmo as possíveis causas e origens das dores e sofrimentos que o acometem, geralmente não tem um bom resultado. E muitos saem indignados com isso. Também temos muitos casos conhecidos. Continuando aqui. Quando a enfermidade se prolonga e a saúde torna-se mais e mais preciosa à vista daquele que enferma, é porque há algo mais a ser realizado como espírito imortal. Há reflexões a serem feitas e modificações profundas, e não somente superficiais a serem efetuadas. Por vezes, ao acúmulo de situações que emergem do passado e associam-se a outras, cultivadas na presente existência, as quais precisam urgentemente ser enfrentadas. Nesse caso, a pessoa é alvo de um processo de reeducação do espírito, pois a enfermidade, frequentemente desafiando quaisquer recursos da terapêutica humana ou espiritual, pode ser uma professora exigente. Com seus métodos pouco brandos, mas eficazes, a dor faz com que o enfermo se reorganize mental e emocionalmente ante a urgência de enfrentar-se, de recompor-se perante as leis da vida. Mas nem toda intervenção do alto pode ser considerada uma cirurgia espiritual, no sentido de libertar a pessoa do karma da enfermidade
ou do expurgo para o corpo físico. A cura somente é possível quando se libera totalmente a carga tóxica acumulada nas células sensíveis do perispírito e na constituição energética do duplo etérico. Para que isso ocorra, é imperativa uma reforma intensa e profunda da vida da pessoa, desde o comportamento até os pensamentos, culminando no novo direcionamento dado à vida. Algo dessa amplitude nem sempre ocorre numa única existência. Em compensação, é dinamizado no período entre as vidas. Desse modo, o máximo que os benfeitores podem fazer em casos como esse é estancar a dor imediata, quando isso for possível e tiverem os elementos à disposição. Ou seja, não é uma questão de vontade apenas. Há todo um conjunto de variáveis a serem consideradas, porque os espíritos, por mais evoluídos que sejam no plano espiritual e dedicados a atendimento a nós encarnados, eles também têm suas limitações. A principal delas é a lei kármica. Eles não podem interferir nela. Ao contrário do que muitos imaginam, porém, o estancamento da dor e a suavização do sofrimento não equivalem à cura. Pode ser que o problema esteja apenas oculto temporariamente, aguardando a pessoa se refazer, modificar comportamentos e proceder à reorganização mental e emocional. Por se julgarem definitivamente curados, muitos lançam-se ao desrespeito para com a própria saúde, retomando comportamentos destrutivos e problemáticos. Como resultado, a enfermidade ressurgirá muito mais agressiva e destrutiva, pois que estava somente adormecida ou talvez temporariamente contida, aguardando a mudança de postura do indivíduo e suas reflexões em prol da reeducação espiritual. Numa intervenção espiritual, leva-se em conta o histórico de cada indivíduo a ser atendido pelos representantes do mundo invisível. São de suma importância a disposição íntima de quem procura ajuda e, principalmente, a programação espiritual para a atual existência. Esse é um ponto que a gente vai considerar daqui a pouco. Desculpe. Muitas vidas são programadas na erraticidade, objetivando enfrentar certos percalços e desafios, não raro escolhidos pela própria pessoa. Outras são planejadas por orientadores evolutivos, tendo em vista algum compromisso assumido no passado. Nesse caso, não há, definitivamente, como interferir na programação kármica sem causar a derrocada espiritual do indivíduo. Por isso, grande contingente regressa dos atendimentos espirituais com suas dores e com elas continuará, independente do tipo de intervenção espiritual a ser feita. Apenas parte das pessoas tem suas dores amenizadas e parcela ainda menor as vê adiadas. É fato, portanto, que nem todos são curados. Levando esses dados em conta, ao formar-se algum grupo de auxílio às questões da saúde humana, é de vital importância que, com o atendimento, sejam ministrados conhecimentos e informações sobre os aspectos espirituais que envolvem a recuperação da saúde, de modo que as pessoas possam se instruir e, quiçá, compreender o que passam e por que passam por tais provações. É fundamental que as pessoas enfermas sejam esclarecidas através de livros e mensagens, seja em palestras rápidas. O roteiro obedecerá sempre ao objetivo de que os indivíduos assistidos
despertem para a necessidade de reeducação de pensamentos e emoções, além de descobrirem a finalidade de enfrentar temporariamente os desafios e problemas que os afligem, compreendendo, assim, suas responsabilidades perante a vida. Com frequência, tais conhecimentos e as reflexões suscitadas são muito mais importantes do que a cura da dor. Muitas pessoas mergulham na dor e nublam sua mente e sua inteligência ante o desafio que ela representa. Entregam-se ao sofrimento sem procurar entender o aprendizado que ele sugere, sem lograr compreender as conexões desse estado com suas atitudes e seus conceitos de vida. Submersos na problemática que os aflige, cultivam uma ideia errônea a respeito do trabalho dos imortais e dos representantes da ciência espiritual. Pensam que os habitantes do invisível são detentores de poderes extraordinários e alimentam um tipo de crença que não significa a fé, mas uma forma equivocada de pensar a vida, a imortalidade e as conexões ocultas que essas têm com o ser humano. Muitos precisam ser educados para a morte, para a transposição das dimensões e a descoberta da verdadeira vida, pois seu cérebro, mesmo após lutas e dores, ainda permanece hipnotizado pela ideia de que o corpo físico e a vida material sintetizam tudo, ou, pelo menos, o mais importante. Inúmeras dores advêm do fato de que a pessoa não tem consciência da vida espiritual, do mundo real e primitivo, original. Não é incomum que o cérebro, imbuído da ideia de materialidade da vida e do mundo, sinta como sofrimento e se ressinta daquilo que é apenas passageiro, que interprete como angústia e agonia o que é apenas uma mensagem da vida ou do próprio corpo, apelando à pessoa a fim de que acorde da ilusão da matéria e dos sentidos e preste mais atenção no imponderável, no invisível, porém real, original e permanente, ou seja, o mundo e a vida espiritual. Certamente o infortúnio, os desafios da vida ou os obstáculos enfrentados durante o período de adoecimento representam, em grande parte dos casos, um chamado, um choque programado ou um bisturi a aprofundar na alma a incisão que visa a despertar o cérebro e a mente a ele associada, da hipnose dos sentidos. Em âmbito geral, tal quadro ilustra ou reproduz, num plano menor, o próprio objetivo do mergulho na carne e na vida social do mundo físico, com suas ilusões, temporariamente necessárias, a fim de que o ser desempenhe seu papel momentâneo no mundo das formas. Além desses aspectos, diversos problemas de saúde em si mesmos já denotam e são a própria intervenção superior, sem requerer espíritos atuando diretamente, na medida em que servem como instrumento a fim de acordar a alma para suas responsabilidades e as implicações de suas atitudes perante a vida. Dessa forma, como se pode notar, a atuação dos espíritos numa intervenção junto aos meus irmãos em sofrimento nem sempre precisa ser tão intensa a ponto de produzir corte, exigir cirurgia ou determinar interferência de maneira mais intensa e drástica. É corriqueiro que o papel do espírito nos momentos de angústia e enfermidade seja apenas secundário, superficial, não invasivo, conquanto seja um elemento a estabelecer ponte entre a dor e o despertamento espiritual, mental, visando
a inserção do indivíduo na realidade para a qual foi chamado. Mas é claro que a maioria das pessoas não pensa dessa maneira. Querem tão somente se livrar das dores e das limitações produzidas pela enfermidade, sem nenhum compromisso de se modificar ou despertar para seu papel na vida ou perante a comunidade onde vive. Menos ainda, perceber sua responsabilidade em relação à humanidade. Querem, exigem e pensam que os benfeitores, médiuns e aqueles que servem em nome do bem existem para aliviá-los e atendê-los em suas queixas. Consideram suas dores maiores que as dos outros, sem se importar com as responsabilidades decorrentes de sua almejada melhora. Número considerável de pessoas, após visita a um ambiente de tratamento espiritual, sente-se aliviado não como resultado de uma cirurgia ou intervenção extrafísica, mas devido à sua fé, que atuou como um instrumento para absorver, sugar ou movimentar fluidos de médiuns e trabalhadores. A fé é capaz de mobilizar recursos e fazer com que a mente reorganize temporariamente as células físicas. Nesse caso, foi tamanha que, de alguma forma, arregimentou e até mesmo vampirizou as energias alheias, promovendo a melhora e, no limite, a cura. Vampirizou aqui, ele diz no sentido de que uma pessoa com uma fé tão intensa acaba absorvendo as energias do ambiente, das outras pessoas que lá se encontram, e isso, secundado pelos trabalhadores do plano extrafísico, podem vir a trazer modificações muito profundas no seu psiquismo e também no seu físico. É sabido o quanto os pensamentos influem diretamente na matéria. Existem inúmeras experiências comprovando isso, em especial nas últimas 2 décadas, tanto no campo da física quântica, quanto no campo das neurociências. E isso é aceito hoje de forma quase que inquestionável pela ciência como um todo. Portanto, um pensamento concentrado, focado, com uma fé profunda, energizado por um desejo profundo de melhora e de procurar se tornar um ser humano melhor, pode, sim, promover transformações muito, muito, muito importantes no organismo físico. Não obstante, não se trata de uma cura absoluta, mas associada a um tipo de comportamento da parte do beneficiado. A promoção da saúde não dependeu da ação deliberada do espírito que atende em nome do alto, mas de características da mente do indivíduo, que alimentou a crença de que, sob determinadas circunstâncias, encontraria a cura. Foi esse mecanismo que levou o divino médico de nossas almas, em algumas ocasiões, a afirmar às pessoas que o procuravam: a tua fé te salvou, ou percebi que de mim saiu o poder. Então, temos de lembrar que a fé tem um papel fundamental na recuperação das pessoas, e a falta dela deve ser levada em conta ao se suspeitar da eficácia de uma intervenção espiritual. Quero, com isso, dizer que nem tudo é fruto da ação deliberada de algum espírito, de uma cirurgia espiritual ou intervenção concreta. A mente exerce grande poder sobre o próprio corpo, e isso precisa ser considerado também. Outro aspecto importante no que tange aos procedimentos espirituais, com vistas à recuperação da saúde, é que, muitas vezes, a pessoa que procura a intervenção dos habitantes do invisível já está em tratamento
sob os cuidados de algum médico encarnado, de alguma escola convencional ou não, e mesmo sob alguma terapia não tradicional. O contato com a realidade espiritual ou com a presença de algum espírito apenas serve como elemento dinamizador de sua fé e dos recursos que ela já vem recebendo. Sendo assim, o resultado benéfico deverá ser interpretado não como produto exclusivamente da ação dos espíritos, mas como um conjunto de procedimentos que, associados, provocaram desfecho apreciável. Qualquer que seja a situação, não é bom esquecer que a manutenção dos benefícios, sempre, em qualquer situação, está relacionada à mudança de qualidade da vida mental e emocional do indivíduo. A dedicação a um propósito ou atividade em benefício da humanidade, nem que seja atinente ao próprio ambiente familiar, tão somente. A mudança de hábitos, de visão de vida, de qualidade e responsabilidade perante a vida constitui fator tão importante que não deve ser esquecido em nenhuma hipótese. Quanto mais se o tratamento se manifesta na forma de uma cura visível, embora temporária, no corpo físico. Cura sempre está associada à responsabilidade. Esse fato justifica, de certo modo, o raciocínio religioso popular segundo o qual, se a pessoa se curou ou se julga curada de algum incômodo ou enfermidade, é como se tivesse renascido. E isso significa que Deus tem um plano para a sua vida. Bem enfático, né, esse capítulo. Bom, conseguimos ler ainda bem dentro do primeiro período, do primeiro grupo. Temos bastante tempo ainda para fazer reflexões. Então, eu convido vocês a se manifestarem. Fala, Pedrão. Opa, esse capítulo é bem interessante mesmo, viu, José? Ele resume bem, né, que assim, de uma maneira bem simplista mesmo, que a cura é a partir do próprio indivíduo que vai lá atrás como se diz, da cura, de alguma enfermidade. Eu até lembrei de uma passagem minha na época que eu participava lá da ONG, né, que visava pessoas em situação de ruas. É até uma parte do finalzinho que você fez a leitura aí, né? Muitas vezes a pessoa está com um pensamento tão positivo assim, quando vai buscar uma cura, ela mesmo puxa, igual, de uma maneira bem, como se diz, bem vulgar, assim, ela mesmo puxa as energias positivas porque ela necessita para a melhora, né? Então, muitas vezes ela, com a fé dela, não precisa nem a atuação dos espíritos, né? Já aconteceu em algumas oportunidades, voltando para a ONG, né, eu não estava bem, assim, durante o período da manhã, mas eu falei assim, puta, no final da tarde eu vou fazer um trabalho voluntário e tenho que estar bem, entendeu? Então eu coloquei na cabeça, eu vou melhorar. E aí acabava que no final da tarde minha energia que estava baixa subiu, por exemplo, de uma maneira assim que mudou completamente o meu estado mental, né? Assim, de desânimo para alegria e euforia no final da tarde, quando eu ia iniciar os trabalhos na ONG, né? E já aconteceu também, por exemplo, eu estar assim, por exemplo, uma dor de dente assim imensa. Eu falei, talvez eu vá embora, mas assim, eu vou tomar esse remédio e eu vou melhorar. Eu sei que eu vou melhorar porque vou ter que fazer esse trabalho aqui, mas assim, eu acredito que tomando esse remédio eu vou melhorar. Foi até aquele advio. Na época, eu sei que eu tomei esse remédio, José, que parece que potencializou de uma maneira assim que o remédio funcionou melhor do que ele deveria funcionar, entendeu? Então, eu acho que, de repente, assim, até pela a disposição em ter que fazer um trabalho voluntário, tá ajudando um próximo, né? Ajudou bastante na minha fé que eu tive naquele momento. Perfeito. E é exatamente isso. Hoje, a gente já tem recursos no campo da ciência, tanto da ciência médica quanto de outras áreas da ciência, da psiquiatria, da psicologia, que comprovam
claramente o quanto a concentração, a focalização da mente em um objetivo ou em algum conceito promove alterações significativas no campo molecular, até mesmo da matéria densa. Isso, as experiências mais contundentes são feitas geralmente usando fluidos, né, como a água, e que permite que ela seja depois avaliada sob instrumentos de imagem de altíssima precisão e acuidade, e alteram profundamente o formato dos cristais da água congelada, que foi submetida a uma ação mental de algumas pessoas mediante um rótulo colocado no recipiente e diferindo da mesma água com um rótulo, com uma palavra diferente que remetia a outro tipo de sentimento. Isso é a experiência do Masaru Emoto, que é muito conhecida, já teve aqui no Brasil, inclusive, e também inúmeras outras, eu não vou agora ficar fazendo digressões sobre isso, creio que todos aqui já devam ter tido algum conhecimento, alguma informação desse tipo, senão é muito fácil perceber. Além das infindáveis mensagens, textos, mensagens da internet, que tratam desse assunto e que procuram sempre ajudar as pessoas a mudarem a sua forma de pensar e que fazem uma diferença muito grande naquele momento. São coisas simples, às vezes, mas uma frase colocada no momento oportuno modifica o estado de espírito que a pessoa se encontrava antes de ler aquilo e acaba refletindo em todo o desenrolar do dia dela. Como o oposto também ocorre. Uma colocação negativa, uma palavra, um xingamento, uma discussão tola, acaba estragando o dia da pessoa, se ela se permite abalar por isso. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento e sempre que formos requisitados ou inquiridos sobre, nessa casa que você vai, faz cirurgia espiritual, a gente ter uma argumentação bem branda, mas enfática, com base em tudo aquilo que aprendemos aqui, para orientar a pessoa e não passar uma expectativa errônea daquilo que ela vai encontrar. Isso acontece muito. Gente, podemos passar para o próximo link? Estamos com 43 minutos desse. Vamos encerrar, então, essa sala e eu já estou abrindo a outra em seguida, tá? Até já. Tem. Quase todo mundo aí. Só alguns. Já está faltando algumas pessoas, né? Agora sim. Mel?
Você quer fazer a leitura desse próximo capítulo? Ele é mais curtinho, que a minha goela já está no gargalo. Esse é bem curtinho, tem 7 páginas só. Ajuda aí, vai. Querido, seguinte, eu tô sem o livro aqui no momento, Ah, tá, não, então tudo bem. Então, tô sem o Kindle aqui perto. deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. É que hoje eu passei o dia inteiro fora, muita poluição, feira, ar-condicionado. Mas vamos lá, vai dar certo. Desculpe, engasguei. Alguém quer fazer algum comentário adicional sobre o capítulo anterior, sobre as cirurgias? Eu gostaria de falar o seguinte, que o que eu gostei bastante desse capítulo, é muito esclarecedor, mas tem um ponto que eu acho que é bastante interessante, porque é uma forma, uma profilaxia de evitar doença, é se reeducar os pensamentos, como ele diz aqui, né? Tem uma parte aqui que ele fala, a educação dos pensamentos, das emoções, já funciona como um antídoto, vamos dizer assim, para as doenças, né? É fabuloso isso, porque não se precisa chegar à doença para depois ter esse tipo de comportamento. Quem tem antes, quem já se educou, quem tem já esse conhecimento, pode fazer essa caminhada no sentido de manter uma saúde espiritual, uma saúde física. E é bem interessante isso também, né? Agindo como uma profilaxia contra doenças, contra problemas. Sem dúvida, Mércia, muito bem colocado. O próprio Evangelho é um tratado de prevenção da saúde, tanto física quanto mental. Basta praticar minimamente aquilo que Jesus ensinou através dos seus evangelhos, que, sem dúvida nenhuma, pelo menos não estaremos contraindo novas patologias. Não impede que nós, eventualmente, tenhamos que expurgar algumas que trazemos de experiências anteriores. Porém, não estamos mais aumentando os nossos débitos, desde que coloquemos isso em prática. E isso vai ser colocado agora nesse capítulo 9, Enfermeiros de Jesus. Fala, Mel. Eu acho que, assim, um adendo, né, para essa colocação da Mércia, é a gente se lembrar, né, que nós temos todas as ferramentas, as habilidades para poder cultivar um campo magnético favorável, né, tanto de saúde física quanto de saúde mental, para poder se tornar receptivo a um procedimento espiritual, um tratamento, né, seja uma cirurgia ou não, para a gente poder se blindar energeticamente de ambientes não muito adequados, mas que às vezes fazem parte, né, da nossa jornada de aprendizado. Então, por exemplo, um emprego, um ambiente tóxico, algumas relações interpessoais, algumas dívidas com familiares. Então, a gente tem, sim, através da teoria, todas as ferramentas possíveis e necessárias para poder manter a nossa saúde
mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, antes que ela se transforme num apanhado de energias densas que necessitem da depuração através do corpo físico. Perfeito. Então, através da literatura, a gente tem inúmeros exemplos de como se blindar, e um dos mais assim simples e fáceis, além da oração, é você simplesmente elevar o teor dos seus pensamentos. Porque isso garante não só que a gente se afaste energeticamente de vibrações espirituais de baixo teor vibratório, quer dizer, vibrações de baixo teor vibratório, não, vibrações de baixa frequência no que diz respeito à natureza dos pensamentos, dos sentimentos, das intenções, porque a gente está evitando ficar receptivo às egrégoras, aos miasmas que se formam quando muitas pessoas se juntam num ambiente e acabam sendo influenciadas negativamente, não só pelas suas companhias espirituais, mas pela falta de higiene mental dos seus pensamentos. Então, a gente tem que lembrar que a grande maioria dos diagnósticos de doenças mentais está ligada, sim, a processos de obsessão, fascinação e provações de vidas passadas. Então, dentro desse contexto, quando a gente tem acesso ao conhecimento de como, entre aspas, combater essas enfermidades, a gente consegue, na grande maioria dos casos, mesmo sendo em relação a nós mesmos, detectar pequenos sinais de que a gente está se desequilibrando, que a gente está fragilizado, que a gente precisa de ajuda, né? Então, é só a gente se manter atento no orar e vigiar a respeito de si mesmos. Isso aí. Muito bem colocado. Eliane, Posso para tirar de uma bater dúvida? palma aí. Boa noite, desculpa interromper. Posso tirar uma dúvida? Para, Cláudia. Então, eu li esse capítulo, achei muito interessante. Inclusive, eu senti que é um ensinamento até para cada um de nós, porque eu tenho certeza que cada um de nós se identificou com algum pedacinho, entendeu? Dele. Porque somos todos seres errantes, né? Em busca da evolução. Eu entendi a parte que você falou, não discordo de forma nenhuma, quem sou eu. Mas aonde fica a parte que foi combinada lá em cima? Aonde fica o ensinamento, o aprendizado? Eu olhei por esse lado também, porque eu creio que normalmente é a gente que busca as coisas pra gente, certo? Dependendo da vibração que a gente carrega, os pensamentos, que é difícil hoje em dia no mundo tumultuado que a gente vive, manter eles elevados. Como o nosso colega Zé Antônio também falou, sobre o dia a dia. Por exemplo, eu trabalho com pessoas. Eu procuro tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Se eu posso te dar um bom dia, uma boa tarde, feliz, alegre, Deus te abençoe, é isso que eu faço. Então eu procuro receber todas as pessoas bem, mas também observo no meu trabalho e sofro com isso, que as pessoas nem sempre elas são boas, elas desfazem de algumas pessoas, maltratam, só porque tem um cargo um pouquinho mais alto, entendeu? Eu acho muito injusto. Mas o que eu posso fazer? A minha parte, eu faço, porque eu observo o seguinte, o erro não está em mim,
porque eu simplesmente oro por essas pessoas, eu sinto que elas necessitam de alguma forma. Então, eu vejo dessa forma também, tudo tem um ensinamento, tudo tem um porquê. Será que está errado? O que vocês acham? Gostaria de ouvir a Não. opinião de vocês. Não, eu acredito no seguinte, como você questionou a princípio, né? Tudo que a gente combinou lá em cima, antes de reencarnar, aparece para gente em situações pontuais, em circunstâncias determinadas. Para E quê? Para aparece, que a mas gente não é fácil, não. relembre o que foi combinado, certo? Sim, Seja um momento de aprendizado importante, seja uma lição difícil, seja uma provação. Então, tudo que foi combinado, de acordo com a nossa necessidade e de acordo com o nosso merecimento, é revelado para a gente ao longo da existência para que a gente faça escolhas. sim, Então, eu acredito no seguinte, que, por exemplo, você passa por uma situação difícil que você tem que fazer uma escolha. Aí certo. você faz. Se essa lição foi aprendida, se você teve a melhor escolha dentro das oportunidades e das possibilidades, dos recursos que você tinha no momento, tanto de entendimento quanto de possibilidades, de probabilidades, e você escolheu, e essa lição foi aprendida, ótimo, ela não se repete mais. Você não precisa mais daquele tipo de situação para aprender ou relembrar o que era para ser aprendido ou relembrado. Agora, quando uma mesma situação se repete com pessoas diferentes, com contextos diferentes, mas você percebe que é aquela mesma situaçãozinha, aquela mesma liçãozinha, é porque nós estamos sendo relembrados que, pela misericórdia divina, a gente tem as nossas oportunidades de escolha renovadas. Então, você ainda não fez a melhor escolha, ainda não agiu da melhor forma, ou ainda não compreendeu o que aquela situação está tentando te ensinar. Então, ela se repete até que você tenha uma atitude compatível com o seu grau de entendimento no momento e com a sua possibilidade de escolha, de mudança, de atuação. Entendeu? Mas não diga não, que esse capítulo fez assim uma revolução na minha mente. Eu fiquei pensando. Há uns 6 anos atrás eu fiz uma cirurgia. Agora, novamente, eu estou voltando com esse problema tudo de novo. Eu parei para analisar, eu falei, o que será que falta eu aprender? O que eu estou fazendo de tão errado, meu Deus? Não é. Às vezes Eu não é fiquei o que você está fazendo de errado, é o que mais você pode fazer de melhor. Sim, às vezes eu penso nisso também, que está faltando alguma coisa ainda, entendeu? Uhum. Tenho que descobrir, talvez eu tenha que conhecer alguém, ainda falta alguma coisa na minha caminhada ainda que eu não encontrei. Na Então, verdade, eu acho que eu estou meio caminho andado porque eu encontrei a doutrina que mudou a minha vida. Simplesmente é fantástico. Eu amo. Quanto mais eu conheço, mais eu acho que eu não sei nada, mas eu acho lindo, incrível, 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 gente. Eu não Cláudia, escolhi a outra religião. É maravilhoso. Não, não é uma religião, é Deus. Eu não costumo Cláudia, dizer. Sim. eu acredito que algumas das questões que você está formulando aí vão ser esclarecidas agora nesse próximo capítulo, Uhum. tá? Vamos prestar atenção Ok. aqui que está me ocorrendo isso e eu acho que a resposta que ele vai dar aqui pode ser que se aplique bem a isso que você está colocando. Estava vendo como é bom falar, não guardar as dúvidas, os amigos Enfermeiros de falem? Jesus, reaprendendo a servir.
Nós, os espíritos, que algum dia estagiamos na Terra, ligados à área da saúde, muitas vezes pensamos, quando ainda no corpo, que nossa ciência é o máximo de conquista que chegou à humanidade ao longo de milênios. Muitos de nós nos orgulhamos tanto pelo conhecimento quanto pelas possibilidades inerentes à prática e à experiência clínicas, haja vista a especialização em determinada área ou os resultados alcançados no exercício dessa ciência, que deveria estar a serviço da humanidade, embora nem sempre isso ocorra. Juntem-se a isso as facilidades de ordem social que podemos gozar em diversos países, dadas as condições proporcionadas pelo trabalho na área médica e de outras ciências. Ao fim e ao cabo, não é incomum que os ânimos se alterem, o orgulho e a prepotência se sobreponham ao objetivo principal, que é servir à humanidade. Ao despertar do lado de cada vida, quando os recursos da ciência humana e da medicina não são capazes de preservar o ser dentro do corpo físico, há o choque vibratório com a realidade do invisível. Diante de um conhecimento que ultrapassa a imaginação do mais competente cientista, ante um universo de possibilidades infinitas e uma tecnologia desafiadora para as mais brilhantes mentes do mundo, o antigo cientista, de súbito, vê-se impotente, acanhado como uma criança, ao vislumbrar o mundo que desconhece. A porta nessa dimensão como um completo analfabeto nas questões espirituais ou, em outras palavras, leigo perante a enormidade de conhecimento da nova ciência, vigente num universo totalmente desconhecido. No que concerne à realidade extrafísica, as especialidades amealhadas no mundo físico, as posições sociais galgadas por interesse financeiro e mesmo os diplomas expostos nas paredes de consultórios e escritórios, tudo perde completamente a validade. O antigo cientista, doutor ou médico torna-se um simples aluno de nível primário no Instituto das Ciências da Vida. Mesmo aqueles que no mundo tiveram contato com a realidade do espírito e familiarizaram-se com o saber espiritual ou espiritualista, decepcionam-se ao aqui chegar. Não encontram o reconhecimento de que se julgam merecedores e têm que se adequar à situação de aprendizes, aceitando o fato de que os maiores avanços no conhecimento espiritual terreno contemplam menos de 10% da realidade da vida noutras dimensões. Pretensões são reduzidas a pó num piscar de olhos. O espectro da realidade se amplia de tal maneira que muitíssimos espíritos chegam aqui como mendigos espirituais, embora as posições de relevo alcançadas entre homens religiosos ou perante a comunidade científica mundial. O que você está relatando de como você mudou a partir de se dedicar um pouco mais a conhecer, compreender a doutrina espírita, se dedicar a alguma atividade em benefício do próximo, tudo isso promoveu mudanças significativas no teu estado geral, inclusive em relação a eventuais dores ou sofrimentos que você vinha tendo. Mas, não importa quanto tempo você esteja meditando nessa seara, tá? Ainda você está, como qualquer um de nós aqui, arranhando a superfície. E a gente não pode esquecer que, via de regra, ou nós somos muito condescendentes conosco mesmos, que é o meu caso, eu sou muito bonzinho comigo, tá? Ou somos críticos demais em relação a nós e nos cobramos muito. Qualquer que seja o extremo ou o que está entre esses dois extremos, todos ainda estamos
no início muito básico do nosso aprendizado. Então, é natural que, eventualmente, a gente escorregue, assim como eventuais dores e sofrimentos que sejam consequência de um necessário expurgo de energias negativas acumuladas, seja por experiências anteriores, seja nessa própria existência, isso não vai ser amenizado de forma mágica, natural, a menos que, e aí eu volto ao exemplo que eu citei na aula passada, nós aprendamos e nos dediquemos cada vez mais a aprender e praticar o amor, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados e alivia grande parte das nossas dores. Eu sinto que a humanidade está cada vez mais pobre de amor, mais carente. A gente tem um julgamento muito limitado. Não vamos entrar nessa seara agora, porque a gente vai fugir do tema aqui. Enfim, somos todos aprendizes em diversos graus de ignorância espiritual, tendo em vista a vastidão do universo povoado de energias, seres, leis, fenômenos e vibrações desconhecidos e, em inúmeros casos, imaginados, se não solenemente vetados no campo das pesquisas e possibilidades, segundo o entendimento de meus irmãos encarnados. O recomeço é geralmente mais doloroso para quem julgou ocupar posições merecedoras de crédito. Iniciar na caminhada de redescoberta do ser ao aportar do lado de cá é desafiador para muitos, quando não, de fato, problemático, pois os valores conquistados que amealharam ao longo da vida corpórea, sejam de caráter social ou espiritual, são produto tão somente da interpretação pessoal e não da realidade do mundo do espírito, o mundo original e primitivo. Seja quem for, ao transpor definitivamente os portais da eternidade, todo homem sente-se um menino diante do universo. Quem se julgou importante à vista de religiões ou religiosos, por exemplo, esquecendo-se de sua origem, por vezes simples e humilde, frustra-se, principalmente ao descobrir que seus mentores e orientadores evolutivos não passam também de meros aprendizes na vida maior, alunos da escola da vida. Algo equivalente se verifica com os líderes nos diversos segmentos religiosos, dependendo das crenças e dogmas de cada um. Do lado de cá, deparam com seres que aprenderam a venerar revestidos de simplicidade, sem pretensões maiores do que a de se conhecerem. Não encontram espaço para disputas sociais e religiosas, tampouco científicas, a que porventura estivessem acostumados. Descobrem ou se conscientizam de que a motivação de muitas realizações no mundo, revestida de um véu de santidade e dedicação altruísta, não passava de mero interesse pessoal, sem a mais remota conexão com o amor e o devotamento a algum ideal, como difundiam e em que acreditavam piamente. Aliás, pouquíssimos são aqueles que, na Terra, vivem em nome de um ideal. A maior parte dos seres esconde, por trás de realizações aplaudidas pelos humanos encarnados, o interesse em ser reconhecidos, celebrados e em gozar de alguma posição de destaque no âmbito em que atuam, seja científico, social ou religioso, fato que os tornará desajustados e profundamente magoados na nova vida. Jamais encontrarão por aqui qualquer coisa que se assemelhe a reconhecimento ou aplauso devido às supostas conquistas e à alegada dedicação que tivessem no mundo. Não encontram ressonância suas pretensões. Aqui, pelo menos, na esfera onde me encontro, todos são obrigados a recomeçar como crianças espirituais, estudando e aprendendo a servir sob novas bases e com valores diferentes,
mais expressivos e genuínos, daqueles ostentados no palco do mundo, onde as máscaras de santidade sobrepujam a realidade íntima e individual. Resta uma alternativa a cada cientista, médico, médium, orador ou qualquer ser humano que realmente queira ser útil à vida e reerguer-se frente à própria consciência. É recomeçar, reaprender a servir e estudar sempre, a fim de descobrir-se apenas humano e não santo ou anjo, conforme as variadas concepções filosóficas do mundo. Perceber que, na verdadeira vida, conseguiremos, no máximo, chegar por meio de inumeráveis anos de dedicação ao posto de enfermeiros do verdadeiro médico das almas, Jesus. Ele não julga as aparências, nem leva em consideração a posição social e econômica, tampouco as pretensões espirituais e religiosas, mas é a realidade absoluta, genuína, de cada servidor. Somos e continuaremos sendo aprendizes por muito tempo ainda. Mesmo aqueles espíritos que são venerados no mundo pelas pessoas religiosas, espiritualistas ou místicas, mesmo eles permanecem como aprendizes. Por mais que o queiramos ou acreditemos, a verdade é que não ocupam nenhum cargo, à semelhança do que se vê entre encarnados. Não gozam de notoriedade ou reconhecimento, a não ser da própria consciência diante dos deveres cumpridos. Ademais, não são tão elevados assim como tantos apregoam ou como muitos médiuns querem dar a entender. São e somos todos simples humanos, encarregados de tarefas inadiáveis diante da dívida de gratidão com a vida e dos desafios da humanidade. Ocupados com o dever de nos descobrir, de nos conhecer melhor e de desbravar novas fronteiras da ciência do invisível, nesse universo paralelo ao mundo dos mortais, não temos tempo para dedicar a disputas, nem tentar fazer prosélitos, quanto mais para buscar reconhecimento e aplauso, insensatez dos infelizes. Não passamos de cooperadores uns dos outros em pé de igualdade, espíritos em aprendizado constante, num mundo onde o que mais importa é servir sem pretensões e onde o maior reconhecimento é o dever cumprido ante a consciência tranquila. A morte se incumbirá de colocar cada um no devido lugar, na verdadeira posição em relação ao universo. Frente à morte, com seus mistérios a serem desvendados e desbravados, todos nos igualamos, todos nos tornamos necessariamente crianças. A morte é o grande instrumento da vida para destituir cada qual de suas pretensões e revelar a verdade nua e crua a respeito da intimidade do ser, desmascarando os atores do grande drama da vida e mostrando sua verdadeira face ao universo. Após a morte, os títulos acadêmicos e todos os outros, a fama, as conquistas materiais, tudo é diluído e destruído. Cada homem, mesmo que tenha alcançado as posições de maior destaque, seja de rei, governante, artista célebre, médico, cientista ou qualquer outra condição a que tenha chegado, indubitavelmente perde o valor que lhe é atribuído no mundo. O mais brilhante cientista torna-se simples. Sem a simplicidade, é impossível desbravar a ciência do espírito ou o universo de vibrações, seres e tudo o mais que oferece esse mundo novo, descortinado pela morte diante da falácia do orgulho humano. A fim de adentrar os laboratórios de aprendizado da ciência espiritual, não basta haver sido espírita, espiritualista ou fiel religioso de qualquer vertente. É preciso ir muito além.
é necessário tornar-se criança novamente, reaprender a servir nos moldes que o Nazareno exemplificou, simplificando a alma, ou o indivíduo se encontrará em enorme frustração porque os títulos e posições de que era detentor não servem de passaporte para as escolas do além, tampouco credenciam ninguém ao serviço de aprendizado. Reaprender a servir é aprender a simplificar. E sem se tornar criança, espiritualmente falando, será impossível penetrar os domínios da verdadeira vida, que descerra, ante nossos olhos, a ciência infinita do universo. Essa realidade nos faz lembrar as palavras do Nazareno em sua oração ao coração do cosmo. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Portanto, se meus irmãos querem de alguma maneira ingressar no laboratório do mundo original, verdadeiro, primitivo e invisível, fazer parte desse mundo de seres que estudam além das fronteiras das pretensões humanas, aprendamos a simplificar nossas almas. Sobretudo, aprendamos a pensar, a sentir e a agir como aprendizes que somos todos, cientes de que somente servindo é que alcançaremos os objetivos e as metas traçados por Deus e para os cidadãos do infinito. Então, Cláudia, quando você coloca que, eventualmente, você ainda tem que passar por aprendizados ou, eventualmente, desenvolver conhecimentos ou habilidades, você está corretíssima. E isso serve igualmente para todos nós. Então, estamos no caminho certo. Isso é muito bom. As altas e baixas frequências que nós projetamos no dia a dia, e isso acontece com todos nós, porque ninguém consegue se manter durante uma jornada de vigília inteira, da hora que acorda até a hora que dorme novamente, sempre num estado de espírito absolutamente focado no bem, na caridade, no amor, observando tudo que nos acontece com absoluta humildade e aceitação. No mundo de hoje está complicado, viu? Desculpa, fala. No mundo de hoje está complicado, viu? A menos que a gente esteja isolado do mundo, né? A menos que a gente esteja isolado do mundo, sem contato com ninguém, num espaço que é extremamente propício à meditação, e mesmo assim é difícil. E não é a realidade da grande maioria de nós. Nós precisamos aprender no embate diário, é no contato com as pessoas, é no trânsito, é lidando com gente grosseira, mal educada, com aquele que pisa no nosso pé e não pede desculpa. Não fala, Zé Antônio, que esses dias eu quase infarto com um motoqueiro, pelo amor de Deus. Então, todos nós passamos por isso. E é nesses embates e nessas situações que nós temos que aprender a exercitar e colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Isso é verdade. Eu olho assim e falo, meu Deus, eles são muito audaciosos, eles não valorizam a vida. Aí eu olho e falo, é o filho de alguém, é o irmão de alguém, meu pai. Mas a gente inconscientemente já está julgando e condenando. É verdade. Primeira reação é essa. Depois vem o freio. Poxa vida, né? Como você falou, tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, tem um filho, tem uma esposa. Pode ser que seja uma pessoa que esteja sofrendo terrivelmente, a gente não sabe. Sim, eu vi um vídeo esses dias, eu fiquei pensando nas pessoas no trânsito, aí vai colocando uns balãozinhos, vai colocando assim, vai mostrando. Esse, o casamento dele acabou hoje. Esse, ele perdeu o emprego. Então, você não sabe o que vai passando na cabeça da pessoa, qual é o sentimento da pessoa, como que ela tá, o que ela tá passando. E quantas vezes não fizemos algo semelhante, seja no passado remoto, e ainda não fazemos no dia a dia de hoje?
que ninguém está isento desse tipo de comportamento e de deslize. É natural que isso aconteça. Por mais Nós que a gente estamos busque agora, se policiar, mas tem uma hora especialmente que nesse momento, presenciando uma mudança dramática no cenário geopolítico mundial que nos afeta a todos, sem exceção, de maneira muito intensa. E aqueles é que ainda verdade. não perceberam os efeitos, em breve vão estar sentindo na pele, no bolso, em todas as situações. E isso é só o começo. Jesus deixou isso bem claro. E ouvireis falar de guerras e sinais de guerras, e de terremotos e de maremotos. Isso tudo é necessário que aconteça, mas é apenas o início das dores. A gente está presenciando isso e vivenciando. Ora, se nós não usarmos o aprendizado que estamos tendo para, de alguma forma, enfrentarmos os obstáculos e desafios que a vida ainda vai nos oferecer, com aceitação, com humildade, com simplicidade, para que isso serve, então? Para que estamos nos dedicando a leituras, a encontros, a palestras, a atividades aqui, ali, acolá, se não estamos conseguindo colocar em prática o básico, o beabá, que é amar ao próximo incondicionalmente, perdoar incondicionalmente, não apenas ao próximo, mas a nós mesmos, para que a gente possa estar minimamente em paz consigo próprio e poder enfrentar as situações com tranquilidade, com alegria, com bom humor, na medida do possível. Tá doendo? Tá. Mas ninguém tem nada a ver com a minha dor, pô. Não é por isso que eu vou ser malcriado, grosseiro, jogar aquilo que está me incomodando, seja uma dor física, seja uma dor mental, seja um problema de ordem material, profissional, ninguém tem nada a ver com isso, é a minha experiência, é o meu aprendizado. Portanto, a melhor maneira de lidar com ele é tratando os outros como eu gostaria de ser tratado. Simples assim. Meu irmão, eu olho sempre, eu observo. É fácil a gente amar o bonzinho, o que a gente conhece, seu amigo. É mais difícil você amar o que é grosseiro, o que é ignorante. O criminoso, o estuprador, Sim, o sim. governante insano que leva milhões de pessoas à Ai, guerra, nem que me diga. prejudica o mundo inteiro, os corruptos, Essa parte eu não gosto nem muito de pensar, porque eu fico triste. Nossa, me dá uma mas eles são tristeza. nossos irmãos, e a gente tem que também entender que as provas deles são muito mais difíceis do que as nossas. Felizmente, nós não temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros. É verdade. Mas até nisso eu vejo propósito, viu? Tudo tem um porquê. Vai Temos que saber passar. o que estaríamos fazendo se estivéssemos numa posição de poder hoje, econômico, financeiro, de liderança, o que quer que seja. Sim, porque julgar, condenar, apontar o dedo é fácil, né? Então, tudo isso é parte do nosso aprendizado e exige a nossa reflexão. Por isso, eu sempre repito, é importante nós dedicarmos pelo menos uma ou duas vezes por dia, alguns minutos, para meditar, da forma mais simples que puder. Pode ser lavando louça, pode ser caminhando pela rua, andando de bicicleta, tomando um banho, ou simplesmente ficar quietinho num canto, ouvindo uma música, observando a natureza, mas dedicar a um momento em que a gente permite que a nossa consciência se alinhe com o ritmo do nosso corpo, respirando profundamente e deixando os pensamentos, as emoções, as lembranças, as vozes interiores fluírem
sem julgá-las, nem compará-las com nada, apenas observando. Essa é a essência da meditação. Não é nem um pouco fácil, exige disciplina, exige hábito constante, diário. Mas precisamos fazer, isso é mais importante que fazer uma academia. Porque é um exercício para a nossa mente, para a nossa consciência. E nos ajuda a manter, na medida do possível, esse equilíbrio. Gente, falei demais, agora é com vocês aí. Quem mais tem algum comentário a fazer? Tcharam. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E povinho que não gosta de falar, né? Temos 5 minutinhos ainda antes de encerrar. 4 agora. Fala, Pedro. Vou resumir esse capítulo aí, José. Na teoria, a prática é outra, né? Então, quer dizer, por mais que você estude, né, enquanto você não chegar na prática, né, ou até mesmo, né, tem aquela questão, até que não foi mencionada, mas passou aqui pelos meus pensamentos, né, o orgulho, né, às vezes você estuda muito, tem aquele conhecimento, é lógico que não assim, a gente não tem essa lembrança, mas na passagem, né, como se diz, no desencarne, às vezes toda a sua experiência é aquilo é aquilo que o livro comentou, né, você chegou do outro lado, zerou tudo, né, então, quer dizer, todo aquele conhecimento seu foi por água abaixo, você vai zerar, começar novamente, ou seja, todo mundo é igual, né? A igualdade é igual para todo mundo. Então, aqui também, mesma coisa quando a gente passa por um momento difícil, né? Igual comentou a Cláudia aí, né? Por mais que às vezes a gente esteja, por exemplo, estudando, fazendo o que é certo, a gente vai pegar, às vezes, um momento, assim, até de provação, de crescimento nosso mesmo, né? Moral, espiritual, pessoas, assim, difíceis. Mas o que a gente tem que ter um entendimento é que, às vezes, por exemplo, poxa vida, mas por que eu estou passando por isso, né? Não fiz nada, a pessoa me ofendeu. Eu sou tão bonzinho. Isso, às vezes a gente tem que ter um entendimento. Perfeito. Ainda não... Tipo, um exemplo, né? Não respondi nada e a pessoa me respondeu mal. Às vezes, ela tem que, às vezes, ter aquele pensamento, eu fiz o certo, né? Assim, eu não entrei em conflito, né? Mas tem um entendimento, esse irmão está passando por uma aprovação muito maior do que a minha, entendeu? Porque depois, uma hora ele vai evoluir, vai crescer também, né? E vai ver que ele precisa melhorar, né? Então, quer dizer, só o fato de você não ter entrado em conflito, você tem que ver como uma vitória, né? Então, e saber que o irmão também tá passando por provação também, né? Então, quer dizer, muitas vezes temos o orgulho de achar que tudo tem que dar certo para a gente, né? Então, e não é assim, né? Cada dia é uma aprovação, né? Até na passagem do livro fala, né? Às vezes a gente tem aquela melhora momentânea, né? Às vezes, mas por quê? Piorei de repente, né? Mas faz parte. Às vezes, por exemplo, com a nossa fé ou até a ajuda dos irmãos do plano espiritual, vamos dar uma, como se diz, foi até mencionado no livro, né? A gente vai dar uma melhorada para ele, né? Só para ele realinhar as suas energias, o seu objetivo. Depois ele volta para a aprovação dele, mas assim, mais forte. Foi o que eu entendi. Mas o consolo é que somos todos novinhos ainda, né? Temos muito o que aprender. Estamos no início, bem no princípio do nosso aprendizado. Então, vamos nos concentrar para tirarmos as melhores notas possíveis para ficarmos acima da linha de corte. E isso é o que pedimos também à nossa querida Mãe Maria, que nos ajude a manter esse propósito sincero dentro de nós, de nos dedicarmos a nos tornarmos pessoas melhores, não só para nós, mas para todos aqueles com quem cruzarmos os nossos caminhos e pelo mundo no qual vivemos. Por isso pedimos e dedicamos essa singela oração a ela, que representa esse amor todo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora, na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente. Brigadão. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Boa semana a todos. Até a terça. Queridos. Ótima semana para Obrigada, boa A noite. todos. Tchau, boa noite. Valeu. Semana para todos. Boa noite.